Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para meditar o Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos traz na sua Santa Liturgia o Evangelho de São Mateus, o capítulo 13, versículo do 46 ao 50. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a Santa Liturgia vem nos falar hoje. Jesus falava ainda à multidão quando viu sua mãe e seus irmãos esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Então, Jesus está num determinado local, como sempre, incansável, anunciando, pregando, trazendo a revelação do Pai ao coração da humanidade, trazendo a palavra que cura, que salva e que liberta. Jesus veio libertar o povo de Israel pelo poder da palavra, trazendo o reino de Deus, o reino do amor e o reino da justiça, e também da misericórdia. Estamos vivendo esse tempo em que o Cristo andou no mundo, anunciou, deixou testemunhas às pessoas dos apóstolos para dar continuidade à missão, disse que iria mandar o Espírito Santo, que eles aguardassem em Jerusalém. E, como relata Atos 2, veio o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e essa promessa se cumpriu na vida dos discípulos da Igreja de Cristo. E a partir dali, eles que estavam trancados, com medo das autoridades que haviam crucificado seu mestre e que estavam perseguindo eles também de morte, com a graça do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo que agiu poderosamente sobre eles, aquelas portas se abrem e eles começam a pregar e a evangelizar com toda a autoridade e desassombro pela força do Espírito Santo. Então, Jesus, Ele é incansável. Iniciou a missão da pregação e confiou à sua igreja dar continuidade. Hoje, na pessoa dos padres, Cristo, Ele se faz presente no nosso meio. Quando acontece a Santa Missa, meus irmãos, que acontece o grande milagre da transubstanciação, Cristo se faz presente no pão e no vinho. Felizes os convidados para esse momento, porque recebe como alimento o próprio Cristo Jesus. Então, o sacerdote recebeu de Deus essa missão, essa sublime missão. Ser sacerdote não é meramente querer, mas é um chamado muito forte do céu. Deus olha do céu e com seu dedo Ele vai ali escolhendo os seus sacerdotes. E eles, com a graça do Espírito Santo, receberam por excelência a missão de dar continuidade à evangelização. E nós
leigos pelo nosso batismo, onde somos inseridos em Cristo, nos tornando cristãos. Também temos o nosso sacerdócio batismal, o nosso sacerdócio pelo nosso batismo, que também foi nos conferida a missão do Cristo, de ide e anunciai e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, hoje nós não podemos ficar quietos, acomodados, diante do mundo paganizado, diante do mundo que carece cada vez mais que a verdade da palavra de Deus, a verdade de Cristo, seja anunciada, porque essa verdade, ela é pregada, não é lida como livro de história, ela é pregada e anunciada como palavra que cura, que salva, que liberta, e que tem curado, e que tem salvado, e que tem libertado. Quantos e quantos frutos pelo poder da palavra. Então essa missão foi nos confiada a nós também, leigos, dentro da nossa condição de leigo, levar essa palavra, anunciar Jesus Cristo. Qual o dom o Senhor te confiou? Qual o dom o Senhor te deu? Qual o talento? 1, 2, 5. Seja quanto foi que o Senhor te confiou, seja 1, seja 2, ou 3, ou 4, ou 5, é preciso multiplicar. Esse Deus que nos deu os dons irá cobrar essa multiplicação. A gente vê aqui, meus irmãos, no Evangelho de hoje, como disse e volto a dizer, um Jesus incansável. Ele está aqui num certo local pregando a uma multidão e uma pessoa chega, é como se alguém o interrompesse na sua pregação e dissesse: ei, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, esperando a ocasião de te ver. E Jesus, naquela pregação, ele não para, ele continua e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando para aquele povo que está escutando, apontando para os seus discípulos, diz: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos e irmãs. Todos aqueles que escutam e põem em prática a palavra de Deus. Aqui Jesus exaltou a sua mãe, aqui Jesus exaltou aqueles que estavam esperando a ocasião de falar com ele. Não menosprezou. Eu pergunto a mim e a você: quem acolheu a vontade de Deus nessa terra, depois de Jesus, mais do que Maria? E tem uma canção de Padre Zezinho que diz que depois de Jesus nesse mundo ninguém foi maior do que a Mãe de Deus. Então Maria acolheu, Maria renunciou sua vontade, Maria renunciou seus projetos, Maria renunciou toda a sua vida para acolher o projeto de Deus. Então Maria, por excelência, é essa que Jesus diz: minha mãe, meus irmãos, irmãs, porque Maria acolheu na vida o projeto do Pai, a vontade de Deus. Por outra parte, o Senhor, ele vem dizer que no reino não há preferências. Não há uns mais amados e outros menos amados. No reino de Deus não tem aquele jeitinho brasileiro de que se eu sou de certa forma conhecido ou tenho de certa forma posses, às vezes as coisas facilitam para mim. Às vezes a fila está grande e me colocam lá na frente. Jesus vem dizer que no seu reino não é assim. Que todos, o amor do Pai, trata com a mesma igualdade. Que todos o Senhor o ama e dá prioridade. E que para Ele todos são importantes. Todos, sem exclusão de ninguém. E que nós só devemos nos preocupar em ouvir a palavra e pôr em prática, e aí nos tornaremos verdadeiramente família de Cristo, na obediência e na vivência da sua santa palavra. Então, você, meu irmão, minha irmã, você é da família de Cristo. Você é aquele que escuta e põe em prática a palavra de Deus. Eis minha mãe, eis meus irmãos e minhas irmãs, todos aqueles que escutam e põem em prática a palavra do Pai. Amemos a Deus, obedecemos a Deus, e isso alegra muito o coração de Cristo, porque Cristo, Filho primogênito, unigênito, veio como o Cordeiro de Deus obediente, e obediente até a morte
e morte de cruz. Então que eu e você possamos encontrar nessa palavra a alegria de nos esforçarmos cada vez mais para pôr em prática esta palavra, para viver essa palavra. E é nela que encontraremos a força e a graça de perseverarmos até o fim, até a volta de Cristo. Veio uma primeira vez e estamos aguardando a sua segunda vinda, onde ele virá como justo juiz a exercer a justiça. Então que eu e você, enquanto vivendo esse tempo do Kairós, da graça e da misericórdia, aproveitemos para nos reconciliar o mais rápido possível com o Pai, aceitando a missão que foi confiada a todo cristão de ide e evangelizai. Seja aonde quer que você esteja, na condição que você se encontra, fale de Jesus, anuncie Jesus, pregue a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e me abençoe, que o Senhor fortaleça cada vez mais a nossa vida, para que eu e você, como a Igreja Viva do Cristo Vivo, possamos estar sempre de prontidão, anunciando a palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, agradeço você que esteve até agora vivenciando esse momento de graça pela pregação da palavra aqui neste canal. Deus te abençoe, os anjos te protejam e que a Virgem Maria cubra a mim e a você com seu manto sagrado, nos protegendo dos dados inflamados do maligno. Fica com Deus que eu vou com ele, paz e bem.